Eu estudei engenharia civil, sou formado, estudei física, e aí, paralelo com isso, quando tínhamos 20 anos, a gente fundou a nossa comunidade, a igreja. Um grupo de jovens, muitos universitários. Foi a minha mulher, inclusive, é médica, estava na Santa Casa. Tinha grupos nas universidades. Então, a gente juntava toda aquela galera jovem. Os Movimentos, anos 80, como se fossem movimentos? movimento, comunidade, música. A gente criou, na época, chamava Louvorzão, que era um movimento de música que deu muito sucesso em São Paulo. E aí, que é antes do gospel, né? Antes do chamado gospel. E aí, então, nesse ambiente, a gente percebeu que igreja era o nosso negócio. Então, eu sou um pastor da igreja, mas eu sou um pastor que foi criado nessa pegada. Eu fui fazer aula em seminário e tal, depois de ser pastor. Então, não é aquele negócio que você estuda teologia e vira pastor. Você é pastor e vai aprender a ler a Bíblia, estudar e fazer os cursos. E dentro desse contexto da nossa igreja, nós temos uma igreja com uma característica comunidade, família, relacionamento e evangelização. E nós desenvolvemos dentro da igreja um modelo de evangelização que chama SAL, que é um método de evangelismo de perguntas e respostas. E a pessoa que desenvolveu isso, que é a nossa pastora evangelista lá, que é a pastora Elisa, ela é fruto do grupo de universidade. Ela também se converteu quando nós estávamos com um grupinho na universidade. Ela é japonesa e o Edu, que é o marido dela, também eram alunos lá, se converteram, foram evangelizados e ela tomou aquele gosto da evangelização. O que ela bolou? Ela bolou um negócio que eu chamo de jiu-jitsu espiritual, que em vez de você ficar brigando com a pessoa, você vai imobilizando, fazendo perguntas. Então você pergunta lá, em vez de ficar discutindo, que eu acredito em Deus, não acredito em Deus, a primeira pergunta, a primeira aula é quem você acha que escreveu a Bíblia? Aí o cara responde o que ele acha e tá tudo bem. Cada um diz o que quiser, né? Ah, foram homens, foi um ET, foi a igreja depois que forjou. Ah, vamos ver na Bíblia o que ela diz de quem escreveu a Bíblia? Então, abre aí em 2 Timóteo e vamos ler aqui. Toda a escritura, 3:16, toda a escritura é divinamente inspirada. Então, a Bíblia diz que ela é divinamente inspirada. Você pode não acreditar nisso, tudo bem, mas está escrito. Segunda pergunta. Dá para aumentar, diminuir, cortar? Dá para editar a Bíblia? Ah, isso foi totalmente editado, esse livro aí, né, não é o que era antes e tal. Vamos ler na Bíblia o que o Apocalipse fala. Maldito todo aquele que acrescentar um J, um tio nessa palavra aqui. Então a Bíblia diz que não pode mexer. Então você vai assim. Você traduz princípios teológicos de maneira popular para que as pessoas comecem a conhecer. E aí consigam entender, né? Mais facilmente. E cria uma linha de raciocínio só lendo o que está escrito. Então são 7 perguntas na média por aula, são 14 aulas. É a lógica aristotélica. Olha só, outra aí. E aí, então, para fechar minha parte aqui, entrar no Marcel, eu, pastor da igreja, com essas coisas acontecendo, fui trabalhar no mercado financeiro, que é uma história comprida, mas que era bem de Deus, né? E nos anos 80, o engenheiro sabia mexer com sistemas de computação, o mercado financeiro demandava isso. Então, apesar de não ter estudado nada de economia, administração, eu fui trabalhar no mercado financeiro. Em 86... Você pastoreava a igreja e trabalhava no mercado financeiro. Mercado financeiro. Em 86, abriu a BMF, que é a Bolsa de Derivativos aqui no Brasil. Ninguém entendia derivativos. Aí o banco lá onde eu trabalhava, que era o banco francês e brasileiro, que era custodiante de ouro, falou, estuda esse assunto aí. Então eu comecei a mexer com ouro e virei trade de mesa de ouro. E aí, ao longo do tempo, eu me tornei tesoureiro do banco. Então, tesouraria, trading room, ouro, dólar, renda fixa, essas coisas. Então, meu mundo sempre foi esse. E crescendo nesse mundo, eu era um grande cliente da Bolsa, participava de muitos comitês do mercado, Febraban, essas coisas, a BBI, que é a Associação dos Bancos Internacionais. E aí, é uma história comprida, eu virei vice-presidente da Bolsa, da B3. Então, a gente fez a fusão da BMF com a Bovespa, que aconteceu em 2008, e eu virei um dos vice-presidentes da Bolsa, um dos 5 vice-presidentes da Bolsa. Então, a minha visão de mercado financeiro é a minha vida. Então, eu estudei engenharia, estudei física, fui trabalhar com o mercado financeiro. E teólogo. Todo o tempo pastor, né? E como você conseguia
Olha, eu tô aqui encantada, né? Como que você conseguia administrar a igreja? Porque a gente que vive igreja sabe que a igreja também tem uma demanda muito grande para cuidar de... Você já deve ter visto muitas coisas, né? Cuidar de pessoas, eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem, né? E como você conseguiu administrar essas coisas todas? Você tinha alguém que te ajudava na igreja, que ministrava, que pregava a palavra quando você não ia, essas coisas? Então, a igreja, no nosso sentido, é um corpo. Né? Então, a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 11 fala que se você não discernir o corpo de Cristo, por essa razão vai estar entre vós muitos fracos, doentes e que dormem. E essa é uma progressão. Uma pessoa fraca, ela está impossibilitada de trabalhar, é infrutífera porque ela está cansada. Um atleta olímpico, quando acaba a prova, ele está fraco, ele desaba lá no chão da pista, o atletismo, e não consegue correr. Dormiu, no dia seguinte ele corre de novo.